Na clássica obra A História da Loucura, publicada no início dos anos 70, que ficou clássica, Michel Foucault pôs em xeque diversas concepções que se firmaram ao longo do tempo sob o rótulo de verdades científicas, especialmente no campo da psiquiatria. Loucura e sanidade são temas que também se fazem presentes nas mais diversas manifestações artísticas. Na literatura, que tanto nos interessa, o exemplo mais marcante talvez seja Dom Quixote e sua luta para transformar o mundo. Aliás, nesse ano comemoramos os 400 anos da morte desse gigante da literatura que é Miguel de Cervantes. Como a literatura pode nos ajudar a desvelar a loucura? De que modo o direito lida com ela? Seja na esfera civil, seja na esfera penal, a insanidade mental envolve a questão da responsabilidade. E também pode constituir um mecanismo de controle social. Loucura. Este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate feito por intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos abordar o tema loucura. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professora de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Drayton Gonzaga de Souza, decano de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Dino Delpino, membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura, RDL, que é o nosso convidado especial para a nossa honra hoje neste programa. Sejam todos bem-vindos. E eu começo com a Henriette. Bom, eu trouxe um conto de um livro de Carlos Drummond de Andrade, um livro de conto que é lançado em 1951, cujo título é Contos de Aprendiz. E é um livro que contém 15 contos, todos eles extremamente interessantes, porque escritos por Drummond também. E um desses contos, intitulado A Doida, compreende a história de 3 meninos que vão tomar banho em cidadezinha do interior, né? Vão tomar banho num riacho e caçar passarinho. E no caminho deles, sempre eles cruzam pela Casa da Doida. A Casa da Doida, que é um mito na cidade, né? Há quem diga que ela ficou louca porque casou com um homem muito rico e na noite de núpcias foi repudiada. Há quem diga que foi em função do pai. E aí nós já temos um elemento, né? Primeiro que a loucura cria mitos. Depois, a participação que existe desse componente, a loucura feminina, como se loucura fosse algo do gênero feminino, a irracionalidade do feminino, e o fator desencadeante, que é sempre um elemento masculino, aí, o marido, o pai, enfim. Nós podemos voltar a falar sobre isso. Mas esses meninos, então, resolvem passar como sempre, se faz há gerações, apesar dos pais deles dizerem que isto é errado, mas que também fizeram isso um dia, quando criança, eles apedrejam a Casa da Doida. Só para ver a figura dela chegar na janela, gritar, vociferar. E, nesse dia, para espanto dos 3 meninos, eles atiram pedras e a doida não aparece. Um deles, o terceiro deles, menorzinho, de 11 anos, resolve se aproximar da casa. Uma façanha que ninguém nunca fez. E, aos poucos, vai entrando na casa. E ao entrar na casa e perceber a solidão daquela casa, o abandono daquela casa, ele já deixa cair a pedra que trazia na mão. E finalmente ele chega no quarto da doida. E para espanto dele, ela não está numa atitude agressiva. Ela levanta os braços para proteger o rosto. E o menino se compadece. Percebe que ela está morrendo. E resolve não chamar ajuda, porque seria a morte inevitável, mas sentar ao lado dela e ficar segurando a sua mão até que a morte viesse. Né? Então, é um conto extremamente pungente e que eu acho que nos coloca um pouco a questão de como nós lidamos com a loucura. Como nós lidamos, exatamente.
Dino. Bom, eu vou me ater um pouquinho ao Alienista de Machado de Assis. A narrativa é de todos conhecida, mas vou retirar algumas ideias, assim, ou alguns fatos antes de entrar na análise. Em primeiro lugar, trata-se de uma personagem médico que é tido como uma pessoa extremamente importante. Ele se dedica profundamente à ciência e, segundo o narrador, não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria mal explorada ou quase inexplorada, que é a loucura. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo da intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. Simão Bacamarte vive em Itaguaí, onde cria a Casa Verde. Na Casa Verde, ele começa a acolher os que eram vistos como loucos na cidade. E, continuando suas pesquisas, ele vai avançando nos diagnósticos de tal maneira que a cidade vai enchendo a Casa Verde. Lá, pela fim da narrativa, fica sabendo que 80% da cidade era considerada de loucos, né? Nesse meio tempo, e aí faltou no nosso quadro de valores desta discussão uma palavra que eu acho chave, que é a palavra medo. Loucura, medo, controle social. Porque o que acontece? O Machado, me parece que ele cria o alienista segundo um modelo que era adotado na França. Foucault faz referência ao Edito de 1656, lendo: os diretores, Simão Bacamarte é um diretor de uma casa de loucos. Os diretores dessas casas disporão de postes, golilhas de ferro, prisões e celas no dito Hospital Geral de Paris, e nos lugares dele dependentes, conforme for de seu parecer, sem que se possa apelar das ordens por eles dadas dentro do dito hospital. É a autoridade absoluta. E quanto às ordens que interfiram com o exterior, serão executadas em sua forma e disposição, não obstante quaisquer oposições ou apelações feitas, ou que se possam fazer, e sem prejuízo daquelas para as quais, não obstante, não se considerar nenhuma defesa ou exceção. Quer dizer, é a autoridade absoluta do diretor do Hospital Geral, assim como em Itaguaí a autoridade absoluta, né, do Simão Bacamarte. Tá perfeita essa análise como que o Machado pega isso e depois o próprio Foucault pega isso bem mais tarde. Isso aqui é um édito de 1616. Né? E o Simão Bacamarte age em nome da ciência. Né? Claro, esse é o ponto central, né? Esse é o ponto central. A ciência. Já vamos retornar a isso, que esse é um ponto, né? Drayton. Eu trouxe um poema de um autor do romantismo brasileiro, que é Álvares de Azevedo, com o título O Poema de um Louco. E eu vou abordar um outro aspecto que não foi abordado pelos colegas, mas tem a ver com algo que a Henriette, a professora Henriette mencionou em outro contexto, que aqui a loucura está bem associada à ideia de subjetividade romântica, moderna, nesse poema. E a loucura aparece aqui associada à questão do amor. Associada à questão do amor, o amor não correspondido. Isso aparece até em música que a Maria Bethânia canta, e aí eu comecei a cometer loucuras.
e também alguns traços que seriam característicos da loucura: o delírio, a insanidade, a solidão, a tristeza, segundo a interpretação do nosso poeta aqui. E ele termina o poema dizendo o seguinte: temia a morte não, mas a loucura. Então, repito, temia a morte não, mas a loucura. E também nele aparece o poeta, de alguma forma, como sendo louco. Então, o poeta que tem uma espécie de acesso distinto à vida, à realidade, distinto dos demais, o que faria com que ele fosse rotulado como louco. Isso está muito relacionado com a ideia do gênio, né? Do artista como gênio do romantismo, né? E essa ideia de morte e de loucura que andam sempre juntas e que são duas grandes fontes de medo e que vão aparecer como temas recorrentes na literatura, né? Em termos de fontes de medo, isso hoje, pelo outro lado, não tem a ver com, por exemplo, Alzheimer, demência, que também é o grande medo. Assim, não se teme a morte, mas se teme o modo, demência... o modo de nem saber. Né, que também não se teme, como diz Álvares, não se teme a morte, mas se teme a loucura. E já não se sabe mais nada, porque a loucura é a total alienação, tanto faz que alienação e loucura são sinônimos, né? Até juridicamente, né? O medo de eu perder a capacidade de dispor sobre mim mesmo, Isso. A capacidade de me autodeterminar, supondo que ela exista. Supondo que ela exista. E há um outro medo paralelo, que é o medo da segregação, que é o medo do enclausuramento. Exato. Que é um dos problemas do alienista. E que, aliás, vem desde a Idade Média, porque dentro desse hospital geral, ou dentro dessas casas de loucos, entre aspas, que houve na Inglaterra e na França, não eram só os loucos que eram abrigados, eram os mendigos, os ociosos. Com o advento da desenvolvimento industrial, todo ocioso, ou seja, aquele que não trabalhava e que não produzia, era visto sob um aspecto negativo na sociedade e era enclausurado. Os marginais, né? Os marginais. É quem está à margem, né? E talvez nós pudéssemos acrescentar esse elemento da segregação, muito bem realçado por Chidino, um duplo caráter negativo. O medo de estar segregado, isto é, com outros segregados, vivendo com outros segregados, e o medo de não estar mais no contexto em que se vivia. Exatamente. Em que eu perco referências, em que eu perco a possibilidade de compartilhar coisas que acontecem que não vou mais poder partilhar, porque eu estou fora desse contexto. Então, duplamente negativo. Exato. Não estar nesse contexto e estar naquele outro, que não é tão bom, né? Exatamente. Vejam que, eu não sei se vocês lembram, eu trabalhei com isso durante um período em que existia um conceito nos laudos psicológicos dos presos que se chamava TASP. Então, não se discutia mais o tipo de comportamento, só se discutia o TASP, transtorno antissocial de personalidade, que é o conceito jurídico que se tinha psicológico da classificação. Então, o sujeito, para progredir de regime, se ele tivesse TASP, mas o que é TASP? Nunca se definiu bem o que era TASP. TASP era um transtorno antissocial. Sim, mas o sujeito está preso, ele já está antissocial, quer dizer, o que? Aí era a questão, não se discute se o cara é louco ou não, se discute o tipo de loucura que ele tem, que é um discurso sobre, né? Mas fica para você, a luz vermelha se acende, o Direito e Literatura vai para uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua loucamente a discussão sobre o tema loucura. No próximo bloco vamos abordar outros escritores e artistas que trabalham e trabalharam este tema. Já voltamos.